Muito bem, vamos continuar o nosso módulo crédito tributário, importantíssimo e grande título crédito tributário. Nós já vimos na parte anterior as hipóteses de suspensão da exigibilidade do crédito tributário e agora vamos olhar as hipóteses de extinção do crédito tributário. São 11 hipóteses de extinção do crédito nessa parte 5 do nosso módulo crédito tributário, hipóteses de extinção do crédito tributário. O artigo 156 do CTN traz quais são essas hipóteses. O pagamento, vamos estudar todas elas, o pagamento, a compensação, quando a Fazenda Pública deve para o sujeito passivo deve para a Fazenda Pública, a transação, que nós vamos ver como é que ocorre, a remissão, que é o perdão da dívida, a prescrição e a decadência, sobre a qual nós já conversamos aqui em alguns momentos, porque precisamos desses conceitos, a conversão do depósito em renda, o pagamento antecipado e a homologação, que nada mais é do que o lançamento por homologação. E vejam, portanto, que o lançamento por homologação é um lançamento atípico, porque ao mesmo tempo que ele constitui o crédito, como está no artigo 150, que nós vimos, lançamento por homologação, ele o extingue, de acordo com o artigo 156, inciso 7. E é a um só tempo as duas coisas. Porque o contribuinte calcula, paga, a Fazenda Pública homologa. Ao mesmo tempo que ela constitui o crédito através da homologação, ela extingue, porque ela concorda com o pagamento antecipado lá atrás. Então, curiosamente, o lançamento por homologação é constituição de crédito, artigo 150 que nós vimos, e ao mesmo tempo extinção do crédito, o pagamento antecipado e a homologação. Mas vamos estudar com mais detalhes. Depois, a consignação em pagamento, uma situação curiosa, nós vamos estudar, o contribuinte está louco para pagar e a Fazenda Pública se recusa a receber. A decisão administrativa irreformável, a gente vai estudar, assim entendida, a definitiva na órbita administrativa, que não mais possa ser objeto de ação anulatória. Ok? A decisão judicial passada em julgado, da mesma forma, para a qual não cabe mais nenhum recurso de nenhuma das partes. E a dação em pagamento em bens imóveis. Em bens imóveis. Lembra-se? Você vai lembrar quando nós falamos sobre o artigo 141 do Código, que determina que somente pode o crédito tributário ser suspenso, extinto ou excluído nas hipóteses previstas no próprio CTN. Então, aquelas leis do Distrito Federal, do Rio Grande do Sul, de alguns outros estados, que tinham como hipótese de extinção do crédito a dação em pagamento em bens móveis, foram consideradas inconstitucionais pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ação direta de inconstitucionalidade 1917, como a gente já tinha visto antes. Então, é a dação em pagamento em bens imóveis. O parágrafo do artigo determina que a lei disporá quanto aos efeitos da extinção total ou parcial do crédito sobre a posterior verificação da irregularidade de sua constituição, observado o disposto no artigo 144, que é aquele artigo que determina que aplica-se ao lançamento, como regra geral, a legislação vigente na data da ocorrência do fato gerador, e o artigo 149, que é o lançamento de ofício, ex ofício, aquele que eu falei com vocês que tem 9 incisos, mas você só precisa decorar o primeiro, quando a lei assim determinar, e os incisos 2 a 9 é quando houver um erro qualquer a ser corrigido. Então, na verdade, o que o parágrafo único determina é que a lei disporá contra os efeitos de extinção do crédito sobre a posterior verificação de uma irregularidade, mas observado sempre o 144 e o 149 e, evidentemente, lembrando a vocês que também tem que ser observado o prazo decadencial. A Fazenda Pública, ela tem 5 anos para lançar ou corrigir aquele lançamento. Senão, ocorre a perda do direito que está no parágrafo único
do artigo 149, que nós vimos do lançamento direto. Ok? Maravilha. Então, antes de nós iniciarmos o estudo das 11 hipóteses de extinção do crédito tributário, com todos os seus detalhes, pagamento, então, é uma extensão dentro do Código Tributário enorme, vários dispositivos a respeito de pagamento, nós precisamos ver alguns aspectos jurisprudenciais sobre as hipóteses de extinção. Vamos lá. Súmula do STF número 70. É inadmissível a interdição de estabelecimento como um meio coercitivo para a cobrança de tributo. Essa súmula, ela prejudica muito a fiscalização. Imagine uma padaria regular, paga os seus tributos, tudo normal, vendendo os seus produtos. Do lado dele, um cara, um ex-empregado, monta uma padaria sem inscrição, sem regularizar, não paga tributo nenhum e vende pão pela metade do preço. E o pão tão bom quanto. Ora, essa padaria regular entra com uma reclamação, não, uma denúncia na repartição fiscal, o fiscal vai lá, interdita o estabelecimento, porque não está regularmente constituído. No dia seguinte, o cara entra com uma ação e consegue uma liminar para funcionar, porque a súmula número 70 do Supremo Tribunal Federal determina que é inadmissível a interdição de estabelecimento como um meio coercitivo para a cobrança de tributo. Certo? Aí vai levar uma multa, ele acha a maior graça do mundo, ele como pessoa física está devendo já um monte, não quer saber mais um pouquinho, menos um pouquinho, e continua lá trabalhando. O que acontece? O outro dono da padaria regular provavelmente vai para a informalidade também se quiser sobreviver. Bom, depois vem a súmula também do STF, número 323. Observem que essas não são súmulas vinculantes, mas são posições do STF. Então, os juízes singulares e os tribunais inferiores sabem que eles até podem decidir de modo contrário, mas quando chegar ao STF vai ser essa a decisão. É inadmissível a apreensão de mercadoria como meio coercitivo para pagamento de tributos. Esta é outra súmula que, na verdade, os estados a descumprem sempre, né? Porque você, como se eventualmente fizer um concurso para auditor fiscal de um estado, estiver fazendo uma blitz de fiscalização, passar um caminhão com a mercadoria irregular, você vai apreender a mercadoria até que o tributo seja pago. Todos os estados fazem isso, na verdade, a imensa maioria deles. Mas isso, de acordo com a súmula do Supremo Tribunal Federal, é inconstitucional, é inadmissível a apreensão de mercadoria com o meio coercitivo do pagamento de tributo. Então, o certo seria lavrar o auto de infração, entregar para o cara e deixar o cara embora. Muito cuidado, que uma coisa é você responder questão de direito tributário na prova, outra é de legislação dos tributos. Então, se você vai fazer um concurso eventualmente para um estado, você tem que ver lá na legislação do estado se aparece a apreensão de mercadoria com o meio coercitivo de cobrança de tributo. Então, na prova de legislação, você vai dizer que aquilo é válido, porque está previsto na legislação. Tome cuidado com isso, ok? Mas essa é a súmula número 323. Depois, a súmula número 547 do Supremo. Não é lícito à autoridade proibir que o contribuinte em débito adquira estampilhas, eu vou explicar o que é, despache mercadorias nas alfândegas e exerça suas atividades profissionais. Estampilha, nós vamos ver, é uma forma de pagamento de tributo, que é aquele selinho que vem do cigarro, bebida. Se você olhar, tem escrito embaixo assim, IPI, aqueles selinhos, é um pagamento através de estampilha. Estampilha é aquilo. Mas nós vamos conversar sobre ela quando nós conversarmos sobre as formas de pagamento, lá no artigo 62 do CTN. Mas o fato é que você não pode, de acordo com a súmula, não é lícito a autoridade proibir que o contribuinte exerça suas atividades em resumo. Por exemplo, o talão de nota fiscal
antes do advento da nota fiscal eletrônica, hoje a imensa maioria das empresas já emite nota fiscal eletrônica, mas o produtor rural, por exemplo, no estado do Rio de Janeiro, em outros estados eu não sei, mas no estado do Rio de Janeiro, ele tem que emitir talão manual, ainda não é a nota fiscal eletrônica. Então, ele vai na repartição, a gráfica só pode imprimir um talão para ele se o fiscal der autorização. Esta autorização chama-se AIDF, Autorização de Impressão de Documento Fiscal. Então, o contribuinte vai na repartição, leva o espelho da nota fiscal, como vai ser, para o fiscal ver se está no padrão. O fiscal carimba, assina, autoriza a gráfica, e aí sim a gráfica vai poder imprimir, né, os talões de nota fiscal. Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio de Carvalho e eu estou aqui para fazer um convite muito especial, com muito carinho para você que está estudando Direito Tributário. Vocês viram? Perceberam, claro, que o nosso professor de Direito Tributário é nada mais e nada menos do que o professor Cláudio Borba. Cláudio Borba, que inclusive é auditor fiscal da Receita Estadual do Rio de Janeiro. Professor daqui da Lá Concursos, um professor que nos enche de orgulho. Eu, pessoalmente, quando fazia o curso de administração, isso lá no início da década de 90, eu tive o prazer de estudar nos livros do professor Cláudio Borba e agora ele faz parte da nossa equipe, do nosso time. Um forte abraço, professor Cláudio Borba. Meus amigos, minhas amigas, eu quero fazer um convite especial para vocês. O professor Cláudio Borba, tá certo? Ele é o nosso professor de Direito Tributário da LAC Concursos. Ele tem um curso super atualizado, completaço de Direito Tributário, gravado aqui na LAC Concursos, né? Esse curso, o foco dele especificamente, ele está voltado para as carreiras fiscais. Então, o professor Cláudio Borba pertence às carreiras fiscais aqui da LAC Concursos. Todo e qualquer concurso de carreira fiscal, de Cefaz, principalmente Cefaz, Secretaria de Estado de Fazenda, do Brasil todo, tá? Teve um concurso de Cefaz, o professor Cláudio Borba vai lá e grava uma revisão. Por exemplo, nós temos a revisão FCC de Direito Tributário com o professor Cláudio Borba. Essa isolada, todo o conteúdo do professor Cláudio Borba por apenas R$ 80,00. É isso mesmo, R$ 80,00. Durante 90 dias de acesso, você vai ter direito aí a assistir quantas vezes quiser e na hora que desejar. Professor, parcela esses R$ 80,00, com certeza você pode parcelar esses R$ 80,00 ainda em 10 vezes sem juros no nosso operador financeiro, ou seja, R$ 8,00 por mês, mais barato que uma coxinha, né? Tá certo, meus amigos? Então, olha só, qualidade e preço, competitividade é aqui na Lá Concurso. Pode vir, pode fazer essa isolada com o professor Cláudio Borba, que eu tenho certeza absoluta que você ficará super competitivo. Tá certo, meus amigos? Esperamos vocês aqui na Lá Concursos. Um forte abraço, fique com Deus. Tchau, tchau. Clique lá.